Fundação Telefônica Vivo apresenta... A inclusão é um dos grandes desafios da escola brasileira. A Escola Municipal Grandjean de Montigny é uma escola da rede pública do Rio de Janeiro que, com verba do governo federal e muita criatividade, montou a sala de recursos multifuncionais para atender à educação inclusiva. Mas ela não ficou aí e construiu um modo muito especial de lidar com essas crianças. A professora Mara Malheiros, responsável pela sala de recursos multifuncionais, é especialista em informática educativa e utiliza a tecnologia como ferramenta pedagógica e propõe uma adaptação do material para atender à necessidade das crianças. O computador auxilia na elevação da autoestima da criança com deficiência, além de permitir novas interações com os saberes, aumentando o aprendizado. São no máximo 10 crianças por turno, da educação infantil até o 7º ano. Dependendo da necessidade, elas podem frequentar a sala até 2 vezes na semana. O atendimento de alunos incluídos na sala de recursos da Grandjean atende ainda alunos de outras escolas da região, que não possuem uma sala de recursos multifuncionais. Dentro da sala, é realizado um trabalho complementar à sala de aula. A maioria das crianças tem distúrbios intelectuais, sendo o principal o autismo. O trabalho de inclusão é fundamental para toda a escola, não apenas para a criança incluída, porque ensina a todos a conviver com a diferença. É muito legal usar computador. Para se perder escrever, para se aprender matemática, para aprender português. Todo dia eu fico aqui, todo dia, e eu jogo de moto, de jogo, de letra, escrever. A sala de recursos multifuncional é um espaço que fica dentro da escola regular. Esse espaço ele é montado totalmente pelo governo federal. A gente recebe um mobiliário adequado, equipamentos tecnológicos. Além do material recebido pelo governo federal, nós tivemos que fazer adaptações, como piso antiderrapante, né? Placas em braille. O banheiro teve que ser adaptado também com um vaso acessível. Aqui dentro a gente começa a fazer um trabalho de valorização. Então o mínimo que seja, ele é valorizado. O pouco que ele conseguiu, que ele caminhou, a gente está sempre elogiando. E a gente percebe que isso vai fazendo com que ele ganhe mais confiança no potencial dele. A função da sala de recursos é mediar e também não só mediar, socializar ele dentro do ambiente escolar, para que ele se sinta integrado na escola, nas atividades da escola. Como já é uma prática da escola, abraçar esses alunos, eu acho que os nossos alunos também têm essa iniciativa, entendeu? Se a tia abraça, se a direção abraça, se o funcionário dá esse carinho todo, então eles também chegam junto e a gente se sente muito feliz com isso. A gente acompanha os descritores que são traçados pelo PEI. O PEI é o planejamento que a gente tem, Plano Educacional Individualizado. Cada criança tem seu PEI e ele é traçado paralelo aos descritores da sala de aula mesmo. O AEE, ele é um serviço complementar, ele é um serviço da educação especial. Ele é um trabalho complementar ao que acontece na sala de aula, né? Mas eu preciso sair do convencional. Algumas pessoas acreditam que o atendimento é como se fosse um reforço, mas não é essa a proposta. A gente precisa fazer um trabalho paralelo ao que a colega faz na sala de aula, utilizando estratégias diversificadas, materiais diferentes, porque se o aluno ele não conseguiu acompanhar utilizando aquele material mais tradicional, eu preciso fazer algo diferente por ele nesse espaço aqui.
através das apostilas, né, que o município nos dá bimestralmente. Eu pego esse conteúdo e vou fazer uma adequação à dificuldade dessa criança, né? A criança que não tem controle motor, que não consegue segurar no lápis. Então, eu tenho que adequar esse conteúdo de sala de aula para esse aluno. Como eu vou adequar? Então, eu faço sílabas, eu monto palavras, eu trabalho com material dourado. Jogo e também faço os trabalhos de computador. Faço atividades, pesquisas no computador, deveres que a professora passa, jogos, fico jogando com a professora, outras coisas. A gente tem a mania de achar que tecnologia é o eletrônico, né? Mas caneta, papel também são tecnologias. Só que hoje em dia as crianças vivem num mundo totalmente digital, que tem a informação na palma da mão. Então, eles convivem com tablet, com celular da própria mãe, da família. E aí a gente procura trazer esse material, já que a gente tem esse material na sala, focando principalmente na alfabetização, como um recurso. O computador é ferramenta, o professor vai estar conduzindo, ele vai estar auxiliando a criança, mas ele não está intervindo, né? A criança é o desafio dela. Através dos jogos, das fases, ele vai buscando a solução. São estímulos e ele vai se sentindo desafiado constantemente e, com isso, ele vai desenvolvendo. Respeita o tempo da criança, respeita o limite dela. Se ela conseguir ser mais rápida que o outro colega, não tem problema, né? Até porque não é uma competição, são individualizados. E o professor apenas ele vai conduzindo o processo. Na verdade, é uma relação entre a criança e o computador, porque é um recurso pedagógico, realmente. É uma ferramenta. A gente nem sempre pode confiar na internet, então a gente costuma baixar algumas atividades. Temos muitos jogos já offline, Educopédia, que é uma plataforma do próprio município. Alguns softwares a gente tem CD, aí a Ciranda da Inclusão, que a gente tem, que é da editora Ciranda Cultural, é um material muito bom realmente. Smart Kids, que mesmo sendo um site, ele permite que a gente utilize offline. Eu tenho alguns jogos que foram baixados anteriormente também por outros colegas que a gente vai fazendo uma troca. Então, uma amiga montou um CD chamado Alfabê Clicando, que ele tem 80 jogos de português e 80 de matemática, e a gente está sempre distribuindo entre as colegas. Tem uma atividade da Universidade de Brasília, que é o projeto Somar e o projeto Participar, que ele foi produzido com crianças também com síndromes, crianças com deficiência, e aí as crianças vão interagindo e os personagens, né, os atores, vão respondendo, dando parabéns, ou então alertando que a palavra está errada. E quando não tem nenhum que está contemplando a deficiência daquela criança ou aquele tema naquele momento, que às vezes a gente acha o tema, mas ele é muito abrangente para aquela criança. Aí a gente monta algumas coisinhas no PowerPoint. A gente faz a nossa própria adaptação e monta. Meu programa preferido é de escrever histórias, que eu fico escrevendo. Que ajuda a gente a ler melhor. No POC, a bateria. E de carro, de letra.
questão da autoestima, a gente percebe que é muito positiva. Eles se sentem mais seguros porque o computador é uma máquina, né? Então, se ele errar, não tem problema. Ele vai gerenciar ali o comando, ele vai retornar, ele tem infinitas possibilidades, ele vai refazendo e ele vai caminhando dentro do tempo dele, do limite dele. Ele é o construtor da sua aprendizagem, é o sujeito, ele que cria, né? E com isso a gente percebe que a criança se sente mais firme, porque além da criatividade que ela vai estar podendo pensar o que eu vou fazer, qual a estrutura que eu vou utilizar para poder vencer aquele obstáculo, qual o desafio que vai vir à frente, a minha premiação vai ser uma mudança de fase, o que vai acontecer. Isso mexe realmente com a sensibilidade deles e eles se sentem mais seguros, mais confiantes no potencial. Muitas crianças chegam para a gente com a estima baixa, né? Não são considerados capazes. Você é especial, você é uma criança com deficiência, você é um incapaz. Essa semana mesmo uma professora da classe regular, classe comum, veio me falar, elogiar a produção de texto de uma criança que pertence à sala, né? Uma criança que tem dislexia, totalmente retraída, tímida, e agora ela está conseguindo colocar no papel, se sentindo mais confiante. E realmente eu percebo que ela se sente feliz em vir para cá, né? Porque o atendimento dela são duas vezes na semana, mas ela passa todos os dias e pergunta, eu posso ir para aí hoje? Então ela sempre está tentando uma brechinha para vir para cá, né? Não é a questão realmente só do jogo, é a questão de se sentir bem e estar aqui, sentir que é importante, que é capaz de alguma coisa. Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.